Antes de iniciar a palavra de hoje, amados, logo quando eu recebi o convite de estar ministrando, apesar de ter alguém aqui comigo aqui, glória a Deus, apesar de já ter algumas palavras no coração, eu antes de dormir, eu orei ao Senhor e disse assim: Pai, eu tenho algumas palavras aqui já no meu coração, mas eu quero que o Senhor me diga em sonho, ainda falei, olha só, eu quero que o Senhor nessa noite em sonho me diga qual a palavra que o Senhor quer que seja ministrada para a sua igreja. E olha que eu sou um cara que eu não sonho muito, quer dizer, eu sonho, mas quando eu acordo eu não me lembro do que eu sonhei. É muito difícil sonhar, mas eu fiz esse propósito com Deus. E adivinha o que aconteceu? Deus deu a palavra. E para honra e glória do Senhor Jesus, antes das 7 horas da manhã eu já tinha toda a ministração. Toda. Que coisa maravilhosa, né? Logo no início da minha caminhada cristã, né, quando eu tinha a oportunidade de ministrar, eu ia na Bíblia procurar alguma coisa. Alguém faz assim? Eu ia na Bíblia procurar alguma coisa. Hoje é diferente. Hoje Deus me revela e eu vou na Bíblia só ver a referência. É algo maravilhoso. Então eu creio que a palavra de Deus hoje veio direto do trono de Deus. Então eu creio em nome de Jesus que tem muito pouca coisa minha aqui, mais do Espírito Santo. Amém? E olha só o que Deus quer falar com cada um de nós. A palavra de hoje é a continuação da pregação de domingo. É continuação da pregação de domingo. Então Deus quer falar conosco ainda mais sobre esse tema. Então se você por acaso não esteve aqui no domingo, né, hoje nós, graças a Deus, temos as nossas redes sociais. Vai lá e dá uma olhadinha na ministração da pastora Ana Benedita de domingo, que falou sobre o bom soldado, né? O bom soldado. E hoje nós vamos falar, o tema da ministração desta terça-feira desse Tadel é a verdadeira batalha. Diga sim, a verdadeira batalha. Repita para você, a verdadeira batalha. Onde verdadeiramente acontecem as batalhas que nós travamos diariamente. Aprendemos no domingo como ser um bom soldado. Nós temos que ter foco, né? O soldado precisa ter foco, o soldado precisa estar preparado. O soldado precisa saber que ele vai sofrer, que vai passar por momentos de sofrimento. Enfim, nós aprendemos como ser um bom soldado e hoje nós vamos aprender onde ocorre a verdadeira batalha e também como que nós devemos nos preparar para que nós sejamos um bom soldado de Cristo, como foi ministrado no domingo. Amém? Glória a Deus! A verdadeira batalha. Efésios 6, eu queria começar no versículo 12. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia, pela palavra de Deus, amém? Efésios 6, o versículo 12. Tem alguém feliz aí? Eu gostaria de dizer para vocês que estou muito feliz porque eu estou vivo, viu, gente? Passei 2 semanas ali na luta com a minha saúde e eu sou mais grato a Deus por estar vivo, por estar bem, por poder estar aqui na igreja com os irmãos. Glória a Deus, viu? Se você não tem um motivo para estar feliz, amado, gente, esteja feliz por estar bem, por estar aqui. Meu Deus, que coisa maravilhosa é você estar bem. Que coisa maravilhosa é nós estarmos bem, amados. Que coisa maravilhosa. Os irmãos que passaram aí pelo Covid, o Alisson, o pastor Valdemar, e também outras pessoas que passaram por algum tipo de enfermidade, sabem o que eu estou falando, o quanto é bom sentir-se bem, quanto isso é maravilhoso, e nós temos que valorizar isso, amém? Efésios 6, versículo 2 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Repita comigo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, repita, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Repita comigo: nos lugares celestiais. Senhor Deus, Pai amado, essa é a Tua palavra, Senhor, que nessa noite, Pai, eu possa diminuir, que pouco de mim venha sair nesta noite, mas que venha o Senhor falar profundamente com cada um de nós, e que nós sejamos verdadeiramente transformados pela Tua palavra, que nós, Pai, que a palavra ministrada nessa noite não venha entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, não, que ela seja realidade na nossa vida, e que nós sejamos bons soldados do Senhor, em nome de Jesus, amém? Alguém concorda? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é física, a verdadeira luta não é contra pessoas, a verdadeira luta, amados, não é contra aquele que te persegue, a verdadeira luta não é contra o seu patrão que fica te acusando. A nossa verdadeira luta não acontece nesse plano terrestre. A palavra de Deus diz que a nossa verdadeira luta acontece nos lugares celestiais. Repita mais uma vez: lugares celestiais. E algo que nós precisamos entender, querido, como bom soldado, além de conhecer o inimigo, como foi ministrado no domingo, quem lembra, levanta a mão. Conhecendo o quê? O inimigo, né? Conhecendo o inimigo. Outra coisa, nós temos que saber aonde que essa batalha ocorre, qual é o plano onde essa batalha ocorre. E isso faz toda a diferença. Porque às vezes, amado, nós estamos ali preparados, mas às vezes nós lutamos no plano errado. Repita comigo: plano errado, lugar errado. Muitas vezes nós nos levantamos contra as pessoas, e a palavra de Deus aqui diz, né, o apóstolo Paulo declarando que a nossa batalha não é contra pessoas, a nossa batalha não é contra sangue, a nossa batalha ocorre no mundo espiritual, nos lugares celestiais. E algo que eu e você nós temos que entender e compreender é que toda pessoa está dentro desta batalha. Toda pessoa, depois que nasce, está nesta batalha. Mas como assim? A verdade é que o inimigo, ele não descansa dia e noite batalhando contra o ser humano. A diferença, amado, é que alguns sabem, têm ciência e se colocam numa posição positiva na batalha, ou seja, entram efetivamente na guerra, e outros, ou por ignorância, ou simplesmente por desobediência, ou pela sua própria vontade, se colocam de forma passiva na batalha. A verdade é, todo ser humano está participando dessa batalha. A diferença é, eu estou batalhando ou estou simplesmente aceitando? Essa é a grande pergunta. A palavra de Deus diz que Jesus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, quando nós não conhecemos e quando nós não sabemos que estamos batalhando, o diabo está nos tomando por conta, o diabo está nos comandando. A palavra de Deus diz que aquele que não tem Cristo está nas trevas, ou seja, você vira marionete do capeta. As pessoas que estão simplesmente de forma passiva na batalha, elas estão andando em derrota. E aí o diabo tem toda a autoridade de atuar na vida ministerial, o diabo tem toda a autoridade para atuar na sua vida financeira, atuar na vida conjugal, nos seus relacionamentos, e a prova nós podemos ver a olho nu. Diga aí, quantas pessoas se separam, quantos casamentos se separam? Quem conhece alguém que se separou, levanta a mão. Quantos casamentos estão sendo destruídos por Satanás? Por quê? Porque as pessoas estão brincando na batalha. As pessoas estão com uma posição negativa na batalha. Quando um casamento termina, amado, sabe por que o casamento termina? Porque as forças que atuam para que o relacionamento termine são mais fortes que as forças que atuam para que o casamento cresça, para que o casamento prospere.
É isso que acontece. As forças contrárias são maiores do que as forças que estão batalhando para que o casamento aconteça. E o diabo, ele adora atacar os casamentos, porque ele veio para dividir. Jesus falou que um reino dividido, ele não subsiste, ele cai. Então o diabo, ele vai atacar no casamento para quê? Para separar. E quando nós estamos numa posição passiva nessa batalha no mundo espiritual, que acontece nos lugares celestiais, o que acontece? As forças contrárias são maiores, porque você está ali, na trincheira, descansando, enquanto o diabo vem pau e pau, casamento, área financeira, ou seja, em qualquer área que você possa pensar, imaginar, o diabo atua. Mas vamos entender, amados, onde acontece essa batalha. Eu queria que os irmãos abrissem, para nós entendermos, 2 Coríntios 12, versículo 2, amém? Diga assim: preciso saber onde ocorre a batalha. Preciso saber como ocorre a batalha. Amém? Nós, como nos levantamos como diáconos, líderes de célula, quando nós tomamos uma posição de liderança, a batalha é maior, sim ou não? A batalha é maior. Mas uma coisa é certa, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos entender como que ocorre essa batalha e aonde ocorre essa batalha. 2 Coríntios 12, versículo 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Repita comigo: terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Repita comigo: paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aqui o apóstolo Paulo diz, eu creio, e alguns teólogos creem, que ele está falando dele mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo que esse homem, ele fala que conheço um homem há 14 anos, que foi arrebatado ao terceiro céu. Alguns teólogos creem que o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. E o interessante, amado, é que ele fala em terceiro céu, e que nesse terceiro céu ele foi aonde? Ao paraíso. Vamos entender aqui? Terceiro céu. No terceiro céu tem o que tem no terceiro céu? O paraíso, o céu. Então, se o apóstolo Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu, significa que existe o primeiro e o segundo, sim ou não? É lógica. Se existe o terceiro, significa que existe o primeiro e o segundo. Aí eu pergunto, onde ocorrem as batalhas espirituais, nos lugares celestiais, que o apóstolo Paulo fala? Amado, como nós estamos falando aqui do terceiro céu, onde fica o paraíso, nós temos o primeiro céu, que é o chamado Auranos. Auranos. Primeiro céu. O que é esse primeiro céu? É o firmamento até onde nossos olhos podem enxergar, inclusive as estrelas. Isso é o que nós chamamos, não está na Bíblia, mas nós chamamos a título de didático, que existe esse primeiro céu, que é o chamado Auranos. É o físico, é o que você consegue enxergar, é o que você consegue ver, as nuvens, as estrelas, o sol. Isso é o Auranos. E nós temos também o Mesorano, que é o segundo céu, que é um céu espiritual, que é onde ocorrem as batalhas espirituais. É onde estão, como fala em Efésios 12, Efésios 6, versículo 2 diz assim: contra as potestades dos princípios da terra, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais é onde ocorre a verdadeira batalha. Diga assim: a verdadeira batalha. A verdadeira batalha ocorre no segundo céu. A verdadeira batalha
ao qual o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos preparar, e logo mais nós vamos discorrer um pouco mais, ocorre no segundo céu, no mesorano. E o terceiro céu, como nós vemos aqui em 2 Coríntios 12, versículo 2, é o eporano, é onde fica o céu, é onde nós vamos todos morar em nome de Jesus. E existe uma batalha no segundo céu. É por isso que muitas vezes as nossas orações não chegam ao eporano, ao terceiro céu, porque você não conseguiu vencer no segundo céu. A batalha que ocorre no segundo céu é para impedir as suas orações. E aí eu não oro. Se eu não oro, e aí mesmo que não vai chegar. Porque a palavra de Deus fala em principados e potestades. Ou seja, e aí eu queria que os irmãos, não precisa abrir, eu vou abrir aqui em Jó, é só para a gente entender como é que ocorre a batalha. Jó 1, versículo 7 diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Repita comigo: rodear a terra. O Satanás, ele não tem o poder que o Senhor tem de onipresença. Então ele atua no segundo céu através das potestades, dos principados e potestades. Existe uma organização diabólica que ocorre no mesorano, no segundo céu, e é onde ocorre a verdadeira batalha. As potestades que atuam em barreiras são diferentes das potestades que atuam em outros lugares, em outros países. Isso é importante que nós venhamos entender, querido, que a nossa luta ocorre no plano espiritual, ocorre no mesorano, onde o diabo com seus príncipes e potestades atuam nessas regiões, e é nessas regiões em que nós temos que focar a nossa ação, como bom soldado de Cristo. Amém? Eu sei que está um pouquinho chato no início, mas em nome de Jesus, a coisa vai deslanchar. Nós precisamos entender, querido, que não tem a opção de não batalhar. Não existe a opção de ficar fora dessa batalha. Essa batalha ela ocorre 24 horas por dia. Queira você sim, queira você não. Queira você esteja numa posição positiva na batalha, batalhando, se preparando. Queira você esteja dormindo na batalha. O que importa é as atuações de Satanás, elas ocorrem em toda a humanidade. E aí nós vemos, podemos enxergar, porque primeiro ocorre no mundo espiritual para depois se materializar. Aí você vê homossexualismo, traição, pedofilia, casais sendo separados, como nós já falamos, porque ações demoníacas, pessoas que não estão se colocando como verdadeiros soldados de Cristo, pessoas que estão perdendo no mundo espiritual, pessoas em que o Satanás tem feito como se fosse bonequinhos, pessoas que não conseguem, as pessoas que não conseguem romper, muitas vezes também na área financeira. Por quê? Porque Satanás está agindo na área financeira de muitas pessoas, no relacionamento, na sexualidade e etc. Mas nós estamos aqui para nos levantar em nome de Jesus. Amém? Precisamos estar preparados para essa batalha. Precisamos ser bons soldados, como a pastora Ana Benedita pregou no domingo. E como que nós nos preparamos? Aí vamos voltar um pouquinho, Efésios 6, versículo 10. Eu queria que agora você abrisse sua Bíblia, Efésios 6, versículo 10. Deixa eu contar do sonho, né? Aí eu pedi a Deus uma palavra para hoje. Aí eu sonhei que estava colocando a armadura. Eu sonhei que eu recebi a armadura para colocar a espada. Eu me lembro que eu colocava a espada aqui, porque eu estava me preparando para uma batalha. Eu falei, já entendi tudo. Já entendi tudo. Nós estamos hoje nos preparando
para uma batalha. Eu não sei em qual área você tem perdido a batalha. Eu só sei que hoje Deus está despertando cada um de nós. Porque se você está perdendo essa batalha, amado, é porque você não se preparou. É porque você não está revestido das armaduras de Deus. Porque aquele que está revestido com as armaduras de Deus não tem derrota. E não importa a área. Não importa a área, seja a área financeira. É a área financeira, pois Deus vai te dar a vitória. É a área de saúde, não importa, Deus vai te dar a vitória. É a área conjugal, seu marido não se converte ao Senhor Jesus, pois Deus vai te dar a vitória. Basta que nós venhamos hoje tomar posse dessas armaduras de Deus, amém? Diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Não é na minha, não é na sua, é na força do Senhor. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estar firmes, porque as astutas ciladas elas vão ocorrer, elas vão acontecer. Precisamos estar firmes, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da treva desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Repita comigo: ficar firme, ficar firme. Onde é que eu estou aqui? Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingindo os vossos lombos com o quê? Com a verdade. A verdade, amados, ela precisa ser uma ferramenta que esteja sempre na nossa vida, na nossa boca, a verdade. E nós vivemos um mundo em que não está pronto para ouvir a verdade, é ou não? Sim ou não? Muitas vezes, querido, nós somos compelidos a mentir, ou, muitas vezes, principalmente as mulheres, põem um vestido, pergunta para outra amiga: e aí, o que você achou? Gostou do vestido? Esperando qual a resposta? Que sim. E aí você fica daquele jeito, como é que você vai dizer que o vestido não ficou legal? Muitas vezes a verdade entra no nosso coração como ofensa, porque nós não estamos revestidos pela verdade, com o lombo cingido pela verdade. Muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade, é ou não é? É só eu? Nós não queremos que a verdade seja dita a nosso respeito. Nós queremos que as pessoas nos afaguem, que as pessoas nos elogiem, nem que isso venha prejudicar a verdade, nem que seja um pouquinho de mentira, mas eu quero que fale que eu estou legal, quero que fale que eu estou bem, que minhas botas são bonitas. Isso é o que? É falta de estarmos cingidos com a verdade. E a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então, a primeira ferramenta de Deus é a verdade. Diga assim: verdade. A verdade, não importa qual seja a verdade, que ela seja falada e que ela seja ouvida, e que a verdade faça parte da nossa vida cotidiana. A comida não ficou legal, seja sincero. Eu estou aqui falando de comida, de roupa, parece coisa besta, mas nós estamos falando de verdade ou mentira. E a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, quando nós mentimos, nós estamos casando com a filha do diabo. Nós estamos ficando o quê? Genro do diabo? Nora do diabo? Não, amado. Precisamos, como soldados de Cristo, estar sempre alicerçado na verdade. Diga assim: verdade. Verdade. Por mais dolorosa que ela seja para mim ou para a pessoa que vai ouvir, por mais dolorosa que ela seja, mas que seja verdade.
A verdade. Porque através da verdade, quando nós aceitamos a verdade, seja ela negativa a nosso respeito, nós temos a oportunidade de crescer. É ou não é? Gente, a melhor forma de crescer é receber crítica, gente. Quem concorda que a crítica faz crescer mais do que o elogio? Ninguém cresce com elogio. A gente fica soberbo às vezes. Certa vez tinha uma mulher com espírito de adivinhação, começou a elogiar o apóstolo Paulo. Nossa, esse é o filho de Deus, homens de Deus. Começou a elogiar o apóstolo Paulo. Ele ficou incomodado com aquilo, expulsou o espírito. Sai daqui. Por quê? Porque o diabo sabe como trabalhar com o ego do ser humano. Nossa, às vezes a gente sai daqui, né, da pregação esperando um elogio. Nossa, que palavra, irmão Leandro, glória a Deus, que palavra. Por quê? Porque o diabo sabe aonde nós vamos cair. E nós temos, como soldados de Cristo, estar sempre cingidos com a verdade. Diga assim, verdade. Amém? A verdade de Cristo, vestida a couraça da justiça. Diga assim, justiça. Um soldado, além da verdade, ele precisa estar alicerçado na justiça. Mas não é a minha e a sua justiça, é a justiça de quem? Justiça de Deus. Precisamos estar em retidão, andando na justiça de Deus. E a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Diga assim, a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo da diferença da justiça de Deus? Mateus 5,38, deixa eu ler aqui, não precisa abrir. Eu vou falar da justiça de Deus, só para vocês entenderem que ela é diferente da nossa. Porque muitas vezes a gente acha que está na justiça e não está. Você está na sua justiça. E a palavra de Deus, quando fala que nós temos que nos revestir da couraça da justiça, não é da minha justiça, não é da sua justiça, é da justiça de Deus. Mateus 5,38 diz assim, Jesus Cristo falando: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Olha como é diferente a justiça de Deus. Jesus falando, se alguém te bater de um lado, cara, em vez de tu dar outro, não. Falei, eu bate aqui também. Olha como é diferente a justiça de Deus da nossa justiça. Olha só. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouviste que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Diga assim, amai os meus inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Aquele que fala mal de ti, você vai falar bem. Fazei bem o que vos odeiam. Fazei bem o que vos odeiam. E orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Sentiu uma diferença de justiça aí? Tem uma diferencinha de justiça? Tem ou não tem? Essa é a justiça de Deus. É diferente da minha justiça. É diferente da sua justiça. Precisamos estar cingidos da justiça de Deus. É bem diferente, não é? Por que muitas vezes o diabo tem liberdade de agir na minha e na sua vida? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos na nossa justiça. Mas não é essa justiça que nós devemos estar alicerçados, é na justiça de Deus. É bem diferente. Versículo 15: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os pés da preparação
do Evangelho da paz. Como todo soldado, nós não devemos ficar paradinho, quietinho na nossa, não. Eu estou indo para a igreja no domingo, na terça-feira, tá bom demais. É ou não é? Tá bom demais. Soldado domingueiro, soldado que só se revela na igreja, louvando a Deus, levantando o braço, dizendo glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Fala sério, é fácil demais ser crente na igreja, não é? A gente faz uma carinha legal, um sorrisinho, a gente aperta a mão, dá uma paz do Senhor Jesus, não é fácil? É fácil demais ser crente na igreja, mas nós temos que estar calçados no Evangelho da paz. Os pés, por quê? Porque os pés nos levam. Não é para o soldado ficar parado, ouvir a palavra no domingo e ir embora para casa, como se a vida seguisse no mesmo rumo, da mesma vidinha de sempre, o mesmo preguiçoso de sempre, o mesmo estúpido de sempre. Não. Calçados o Evangelho da paz. Onde o soldado de Deus caminha, o Evangelho da paz tem que andar junto. A palavra de Deus tem que estar junto. Transformação de vida tem que estar junto. Nós precisamos estar então alicerçados com o Evangelho, com os sapatos do Evangelho da paz. Amém? Verdade, justiça e calçados com os calçados do Evangelho da paz. Versículo 16: tomando sobretudo o quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Bom soldado de Cristo precisa estar com o escudo da fé. E como que vem a fé, amado? A própria palavra de Deus responde: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aí eu não tenho uma rotina de leitura da palavra. Quem aqui leu a Bíblia hoje, levanta a mão. Fora aqui na igreja, em casa. Muitos não leram a Bíblia. Muitos não têm como ouvir a palavra de Deus. Daí não vem a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como nós vamos ter fé se nós não ouvimos? Como nós termos fé se nós não temos uma rotina de leitura bíblica? Como que nós vamos impedir os dardos do inimigo se eu estou sem escudo? Me diga como. A nossa batalha ocorre no plano espiritual. E os dardos vêm a todo momento. E você não tem escudo, você vai perecer logo ali. Os primeiros dardos vão pegar em você. Quem já viu filme de guerra medieval? Qual é a primeira ação de um exército? São os arqueiros. É ou não é? Antes de começar a batalha, corpo a corpo, tem os arqueiros, né? Ficam os arqueiros lá, aí tem o outro exército lá, o exército vem vindo, aí tem um cara que calcula mais ou menos a distância e manda flecha, e vai as flechas. No primeiro ato da batalha é lançado os dardos, as flechas, e você precisa estar com escudo. Se não está com escudo, o que vai acontecer? Pau, a flecha vai pegar em você. E esse escudo que nós estamos falando é a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje Deus está dizendo para você, meu querido, minha amada, você precisa se revestir do escudo da fé. Meu amado, você precisa ter uma rotina diária de leitura bíblica e declarar a palavra para a sua vida. Como você vai declarar para a sua vida uma palavra ao qual você não conhece? Como você vai ter fé naquilo que você não sabe? Não tem como. Por isso que muitas vezes as coisas não estão dando certo, porque você está sem escudo, você está sem fé, você está sem a palavra. Amém? Glória a Deus. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação
Fala comigo, capacete da salvação. As batalhas ocorrem no plano espiritual, amém? No plano físico elas ocorrem aonde? A grande maioria das batalhas. Aonde? Na nossa mente. É ou não é na mente? O nosso maior, amado, nosso maior adversário, além do diabo, obviamente, somos nós mesmos. Nós estamos constantemente lutando contra nós mesmos, não é? Não existe uma batalha na sua cabeça, no seu cérebro. Muitas vezes o Satanás vem ali te falar besteira, você acredita. A batalha ocorre aqui na mente. E o capacete nos serve para o quê? Proteger a nossa cabeça. É ou não é? O capacete do soldado serve para proteger a cabeça. E nós precisamos estar revestidos do capacete de Deus, para que a nossa mente possa estar blindada contra as mentiras de Satanás contra eu e você. As mentiras dizendo que você não pode, que você não consegue, que você vai morrer, que você é um incapaz, que você não tem capacidade, que você não pode ser um líder. Você não tem capacidade para ser um líder. Você não pode abrir uma célula na sua casa, porque você é um incapaz. Muitas vezes o diabo fala dessa forma, e muitas vezes nós estamos aqui parados até hoje. Muitos aqui ainda não têm célula, muitos aqui não têm discípulo, porque você tem acreditado no que o diabo tem falado a seu respeito. A sua cabeça não está protegida com o capacete da salvação. Você precisa estar revestido do capacete, para que as verdades de Cristo venham fazer parte da sua vida e você não venha mais acreditar no que o diabo fala a seu respeito. Você foi chamado para algo grandioso, mas o diabo tem dito que não é verdade, que você é um incapaz, que você não tem eloquência na palavra de Deus, que você não vai conseguir decorar aquele versículo bíblico. É mentira. Coloque hoje o capacete da salvação, proteja a sua mente, que no plano físico é onde mais ocorrem as batalhas, é na nossa mente, amém? Muitos têm, as pessoas que têm atuado no Covid, a doutora Daisy é um exemplo, dizem que as pessoas que perecem, a grande maioria das pessoas que perecem do Covid, são aquelas que têm medo. O medo tem matado as pessoas de Covid. Por quê? E a batalha ocorre aonde? A pessoa morre na mente e depois só traz para o corpo. Por isso nós precisamos estar revestidos com o capacete da salvação. Capacete da salvação. Amém? Glória a Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a manejar a espada. É ou não é? O soldado precisa saber esgrima, precisa saber usar a espada. É ou não é? Sim ou não? E como você vai aprender a usar a espada se você não pega na espada? Como que você vai aprender a dar uma estocada se você não pega a espada? Se você não sabe nem o peso da espada? Se você não tem um relacionamento com a espada, com a palavra de Deus? Se você não para meia hora para ler a palavra de Deus? Como você vai conseguir batalhar se você não conhece? Se você não sabe? Eu servi o exército para que nós podemos dar um tiro com um fuzil de verdade. A gente precisa primeiro aprender com um fuzil de festim, com um fuzilzinho de pressão. Precisamos aprender a manejar o armamento para depois pegar o armamento e ir para o stand de tiro. E aí depois fica atirando para aprender a atirar.
Aí você quer batalhar, mas não sabe um versículo da Bíblia. Você quer ganhar a batalha? Ó, Senhor, a minha vitória. A vitória, meu querido, só vai vir se você estiver revestido com as armaduras de Deus. Deixa de ser crente preguiçoso. Preguiçoso. Quer que Deus resolva todas as batalhas. Não é capaz de pegar uma Bíblia para ler. Toma vergonha nessa cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tome vergonha, crente. Tome vergonha, líder. Depois não vem chorar, porque não está dando certo, porque Deus é injusto. Deus te deu as ferramentas, mas elas só vão surtir efeito se você usar. Como se maneja a espada sem pegar na espada? Como? Como, amado? Diga para mim como. Não tem o escudo da fé, porque a palavra vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem espada, por quê? Porque a palavra de Deus fala aqui, tomando a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Quando o diabo vem, muitas vezes nos atacar, nós temos que já ter a espada pronta. Jesus no deserto, quando o diabo vinha tentar Jesus, o que Jesus falava? Está escrito. Jesus dizia o quê? Está escrito. Como você quer batalhar contra o diabo se você não sabe nem o que está escrito? Como você vai dizer para o diabo que eu não sou um derrotado, se você não sabe nem onde está escrito o contrário, que você não é um derrotado? Nós precisamos estar com a espada afiada. Espada sem fio, sem corte, ela não vai cortar, ela só vai dar uma batidinha ali, deu. Você precisa estar com a sua espada afiada. Deus nos deu todas as ferramentas, mas precisamos aprender a manejar. Precisamos ter o contato, precisamos tomar posse, amém? Versículo 18: orando em todo o tempo, repita comigo, todo o tempo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, diga assim, perseverança, e súplica por todos os santos. A palavra de Deus diz, orando em todo o tempo, repita comigo, orando em todo o tempo. Precisamos sim ter o nosso tempo do nosso TSD, da nossa oração, no qual nós estamos ali só nós e Deus, seja lá ajoelhado, de pé, onde for. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos estar orando em todo o tempo. Não significa que a gente tem que estar 24 horas por dia ajoelhado, não, até porque você tem que trabalhar, você tem que fazer as outras coisas. Mas orando no Espírito, conversando com Deus a todo momento, seja no trânsito, seja no trabalho, chegar no seu trabalho e dizer, Senhor, toma conta desse trabalho aqui hoje, Pai. Ou quando você se coloca numa situação, às vezes no trabalho você não sabe o que fazer, Senhor, o que eu faço? Ou como uma experiência que eu tive maravilhosa hoje, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale amanhã? Me dá em sonho. Converse com Deus, esteja sempre em oração, orando em todo o tempo, orando com todas as formas de oração, súplicas para os santos, orar uns pelos outros, oração intercessória, oração de adoração, louvor, todo o tempo, amado, para que nós venhamos estar revestidos com as armaduras de Deus, porque a nossa luta não é contra fulano nem contra ciclano, a nossa luta não é no plano espiritual, a nossa luta não é contra o desemprego, a nossa luta é no plano espiritual.
está precisando de um emprego, o diabo está ali massacrando o teu orçamento, amado. Revista-se, fecha as brechas, alicerce com a espada, lute no plano espiritual, porque Deus tem vitória na área financeira, na sua área financeira Deus tem vitória para você, mas você precisa batalhar, você precisa lutar. Você quer seu marido aqui na igreja, louvando e adorando o Senhor com você, sua esposa? Você precisa batalhar, mas não é contra ele, não é contra ele, é contra os principados e potestades que estão agindo na vida dele. O seu problema não é o desemprego, é os potestades que estão agindo nessa área financeira da sua vida. Nós precisamos saber como soldados aonde ocorre a batalha, de que forma ocorre a batalha. E muitas vezes, amado, e é claro que também tem, como todos aqui já tiveram, acho que grande parte tiveram a experiência de possessão demoníaca, pessoas e espíritos malignos que atuam, né? Exu sete flecha, sei lá, que na verdade, né? Na verdade a palavra de Deus não dá nome para esses bichos, né? Quem dá o próprio nome para esses bichos são as religiões que veneram eles, né? Que seguem eles, e muitas vezes fica falando, Exu sete flecha, fica dando moral para demônio, né? Fica dando moral para demônio. Mas em nome de Jesus, amado, nós precisamos entender que a nossa luta não é no plano físico, a nossa luta é no plano espiritual. Todas as áreas da sua vida, Deus tem vitória. Mas para isso nós precisamos estar firmados com as armaduras de Deus. Precisamos, em nome de Jesus, nos preparar, ser bons soldados, como foi pregado no domingo. E para isso nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós não podemos mais ser soldados que só levam na cabeça. Pessoas que estão de forma passiva na batalha. Lembre-se, você está na guerra. O irmãozinho que está lá fora, que Deus nos confiou para que nós venhamos ali ajudar ele, está na batalha. As pessoas estão lá fora tomando na cabeça, porque elas não entendem, elas não sabem, elas não compreendem. E Deus chamou eu e você para levantar esses soldados. Deus chamou eu e você para levantar esses soldados com a verdade da palavra de Deus. As pessoas estão sendo ceifadas por Satanás e não sabem. Elas não sabem que estão numa guerra, que estão numa batalha. É para isso que eu e você, nós somos chamados. Que não sejamos mais soldados passivos na batalha, não. Que nós sejamos soldados ativos, alicerçados na palavra de Deus, na couraça da justiça, cingidos no lombo com a verdade, o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com o escudo da fé, orando em todo tempo, tendo um tempo com Deus, tendo um tempo com a palavra de Deus, que quando o diabo vem com mentira, você já tem espada. Está escrito. Está escrito. Quer matar o diabo? Está escrito, Satanás. Está escrito. Amém? Glória a Deus. Qual é o soldado que está precisando de revestimento aí? Levante-se. Vamos orar em nome de Jesus. Hoje, em nome de Jesus, Deus vai te dar a vitória. Naquela área em que você está passando trabalho, aquela área em que o diabo, aqueles que precisam de um revestimento, vamos chegar aqui na frente, vamos orar.